Você já percebeu como algumas pessoas parecem inabaláveis? Não importa o que aconteça, não importa quem critique, quem duvide ou quem tente provocá-las, elas seguem firmes. Enquanto a maioria reage a tudo, elas permanecem centradas. Enquanto muitos perdem energia tentando vencer discussões, elas estão ocupadas construindo resultados. E existe uma razão para isso. Uma razão que poucos entendem. A verdade é que a maioria das pessoas entrega seu poder sem perceber. Basta alguém dizer algo que não gostam. Basta um comentário negativo, uma rejeição, uma provocação ou uma decepção para que o dia inteiro seja destruído. O humor muda, a energia desaparece, a mente entra em conflito. E então, elas passam horas, às vezes dias, revivendo situações que não conseguem mais controlar. Mas existe uma pergunta que pode mudar sua vida. Por que alguém deveria ter tanto poder sobre você? Pense nisso por um instante. Por que uma opinião deveria controlar sua paz? Por que uma crítica deveria controlar suas emoções? Por que uma situação passageira deveria definir seu estado mental? A maioria nunca para refletir sobre isso, apenas reage. E é justamente aí que perde sua força. As pessoas acreditam que força é responder. Acham que força é vencer discussões. Acham que força é mostrar para todos que estão certas. Mas a verdadeira força funciona de maneira diferente. Ela é silenciosa. Ela não precisa provar nada. Ela não busca aprovação. Ela não sente necessidade de vencer cada batalha. Entende algo que poucos compreendem. Nem toda batalha merece ser lutada. Quanto menos você reage ao que não importa, mais energia sobra para aquilo que realmente transforma sua vida. Observe as pessoas que vivem cansadas emocionalmente. Quase sempre estão em guerra com tudo. Brigam com opiniões, brigam com críticas, brigam com o passado, brigam com circunstâncias, brigam até mesmo com situações que jamais poderão mudar. E enquanto lutam contra tudo, deixam de construir aquilo que realmente desejam. A energia que poderia ser usada para crescer é desperdiçada tentando controlar o incontrolável. Mas existe uma diferença enorme entre os que avançam e os que permanecem presos. Os que avançam aprendem a selecionar suas reações. Eles entendem que nem toda provocação merece resposta, nem toda crítica merece atenção, nem toda opinião merece espaço dentro da mente. E isso não é fraqueza. Isso é inteligência emocional. Imagine alguém tentando provocar você. Imagine alguém tentando tirar sua paz. Imagine alguém esperando uma reação. Agora imagine não entregar essa reação. Imagine permanecer calmo. Imagine continuar focado. Imagine seguir em frente como se aquela situação não tivesse importância. Nesse momento, algo poderoso acontece. Você recupera o controle. Porque quem controla suas reações, controla sua vida. A maioria acredita que está lutando contra pessoas, mas muitas vezes está lutando contra si mesma. Está lutando contra impulsos. Está lutando contra emoções. Está lutando contra a necessidade constante de provar valor para os outros. E essa batalha interna é muito mais importante do que qualquer conflito externo. Você não precisa vencer o mundo. Você precisa vencer aquilo que tenta dominar sua mente. Talvez você tenha sido ignorado. Talvez tenha sido rejeitado. Talvez tenha feito tudo certo e mesmo assim não recebeu reconhecimento. Talvez tenha trabalhado duro enquanto outras pessoas receberam os aplausos. E eu sei como isso pode machucar, mas existe algo que você precisa entender. A vida não recompensa quem reage mais. A vida recompensa quem persiste mais. Existe uma armadilha que prende milhares de pessoas. Elas acreditam que precisam responder a tudo, precisam explicar tudo,
Precisam justificar todas as escolhas. Precisam convencer todos ao redor. Mas a verdade é que quem realmente sabe para onde está indo não perde tempo tentando convencer quem não pretende acompanhá-lo. Quanto mais claro for seu propósito, menos necessidade você sentirá de aprovação. E isso muda tudo, porque a necessidade de aprovação é uma prisão invisível. Ela faz você moldar suas decisões para agradar pessoas que talvez nunca estejam satisfeitas. Ela faz você abandonar sonhos para evitar críticas. Ela faz você diminuir sua luz para não incomodar ninguém. Mas pense com sinceridade. Quantas oportunidades você já perdeu tentando ser aceito? Quantas vezes deixou de agir porque estava preocupado com o julgamento dos outros? Quantas vezes silenciou sua própria voz para não desagradar alguém? Enquanto isso, o tempo continuou passando. E o tempo não espera ninguém. Existe um momento na vida em que você precisa decidir. Continuará vivendo para corresponder às expectativas dos outros ou começará a construir a vida que realmente deseja? Porque as duas coisas raramente acontecem ao mesmo tempo. As pessoas mais fortes não são aquelas que nunca sentem medo. São aquelas que seguem em frente apesar dele. Não são aquelas que nunca sofrem. São aquelas que não permitem que o sofrimento determine suas escolhas. Não são aquelas que nunca são criticadas. São aquelas que continuam avançando mesmo sendo criticadas. Essa é a diferença. E talvez hoje você esteja passando por uma fase difícil. Talvez esteja cansado. Talvez esteja enfrentando dúvidas. Talvez esteja começando a questionar se todo o esforço vale a pena. Mas existe algo que muitas pessoas descobrem tarde demais. Os maiores resultados costumam aparecer depois dos períodos mais difíceis. Parece lento, quando ninguém percebe seu esforço. Quando os resultados ainda não chegaram, quando parece que nada está mudando, é justamente nesse ponto que a maioria desiste. E é justamente nesse ponto que poucos continuam. Os que continuam desenvolvem uma força que não pode ser comprada. Uma força construída no silêncio. Uma força construída na disciplina. Uma força construída quando ninguém está olhando. Porque existe uma verdade simples. Aquilo que você faz quando ninguém vê que o mundo verá no futuro. Toda grande transformação acontece primeiro no invisível. A árvore cresce raízes antes de mostrar frutos. O atleta treina antes de vencer. O empreendedor trabalha antes de prosperar. A mudança sempre começa longe dos aplausos. E talvez seja por isso que tantas pessoas abandonam seus sonhos. Elas querem reconhecimento antes da construção. Querem resultados antes do processo. Querem vitória sem preparação. Mas a vida não funciona assim. Primeiro vem a construção, vem a recompensa. Depois, primeiro vem a disciplina. Depois vem a confiança. Primeiro vem o esforço. Depois vem o resultado. E aqueles que entendem isso deixam de reagir desesperadamente ao presente, porque sabem que estão construindo algo maior. Existe uma tranquilidade que surge quando você compreende que não precisa vencer hoje. Você apenas precisa continuar. Não precisa provar nada hoje. Precisa continuar. Não precisa impressionar ninguém hoje. Precisa continuar. Porque quem continua se distancia de quem desistiu. E isso é poderoso. Muitas vezes você não precisa correr mais rápido. Precisa apenas permanecer correndo por mais tempo. Enquanto outros abandonam seus objetivos, você permanece. Enquanto outros reclamam, você executa. Enquanto outros discutem, você evolui. E pouco a pouco a diferença começa a te aparecer. Primeiro de forma invisível, depois de forma impossível de ignorar. Chega um momento em que você percebe algo interessante.
As mesmas pessoas que criticavam começam a observar. As mesmas pessoas que duvidavam começam a perguntar. As mesmas pessoas que riam começam a respeitar. Não porque você discutiu, não porque respondeu, não porque tentou convencê-las, mas porque os resultados falaram por você. E os resultados possuem uma linguagem que todos entendem. Por isso, não desperdice sua energia tentando vencer discussões que não acrescentam nada. Use essa energia para construir. Use essa energia para crescer. Use essa energia para se tornar alguém que nem mesmo seus antigos limites conseguem reconhecer. Porque existe uma versão sua esperando do outro lado da disciplina. Uma versão mais forte, mais calma, mais segura, mais focada. Uma versão que não se abala com qualquer opinião. Uma versão que entende seu próprio valor. Uma versão que já não entrega sua paz em troca da aprovação dos outros. Talvez você ainda não tenha chegado lá, mas está caminhando. E isso importa. Mais do que imagina. Toda vez que você escolhe não reagir impulsivamente, fica mais forte. Toda vez que escolhe hoje a calma, em vez do conflito, fica mais forte. Toda vez que escolhe foco, em vez da distração, fica mais forte. Toda vez que escolhe continuar em vez de desistir, fica mais forte. Essas pequenas escolhas moldam seu destino. Não são os grandes momentos que transformam uma vida. São as decisões repetidas diariamente. E é por isso que sua força não será construída em um único dia. Ela será construída escolha após escolha, momento após momento, desafio após desafio. Chegar o dia em que aquilo que antes o abalava já não terá poder algum. Até chegar o dia em que sua confiança não dependerá das circunstâncias. Até chegar o dia em que sua paz não dependerá da opinião de ninguém. E quando esse dia chegar, você entenderá algo que poucos compreendem. O verdadeiro poder nunca esteve em controlar o mundo. Sempre esteve em controlar a si mesmo. Se esta mensagem falou com você, deixe nos comentários a frase: "Eu escolho minha paz". Essa simples decisão pode marcar o início de uma nova fase na sua vida. Também aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso neste momento. E lembre-se, quanto menos você reage ao que tenta distraí-lo, mais forte você se torna para construir aquilo que realmente importa.